Rômulo Pinheiro, colunista de política aqui da CBN, ele que está sempre em Brasília, trazendo todas as informações para a gente, é colunista da Conexão Brasília, é a coluna que vai ao ar toda quarta-feira a partir de 11h20 da manhã, e agora ele vai conversar com a gente no boletim sobre as funções de cada cargo que está em jogo nessas eleições de 2022. Rômulo Pinheiro, bom dia para você, bem-vindo. Muito bom dia, meu caro Max Souza, e muito feliz aqui de poder contribuir com um pouquinho para que nosso ouvinte se esclareça, compreenda as funções de cada candidato e no próximo domingo possa estar aí presente para a votação, sabendo o que cada um faz e com certeza votando com uma consciência de construir um Brasil melhor, meu caro amigo. Rômulo, então bora prestar esse serviço aqui ao ouvinte, ao eleitor que precisa e muito de informações para não ter dúvidas no dia de votação e desde já saber em quem vai votar e escolher de maneira correta, de maneira sensata o seu representante. Bora começar com o deputado estadual e eu já pergunto para você, o que faz um deputado estadual e como ele se elege? Bom, Max, nós temos que primeiro fazer uma distinção do sistema de representatividade dos cargos majoritários para os casos que envolvendo o sistema proporcional. Basicamente, Max, aqui é uma discussão muito grande no caso dos deputados federais e estaduais, porque o sistema é proporcional, ou seja, não ganha aquele que tem o maior número de votos. E aí que está uma discussão que já é antiga, mas foi reforçada nesse último ponto, nesse último momento, em razão dessa discussão da eventual vulnerabilidade das urnas, da tal sala secreta que não existe, enfim, se levantou ou se levantaram várias teses conspiratórias contra o sistema de votações, etc. Mas essa é uma reclamação antiga, porque no sistema majoritário é muito fácil compreender, aquele que é mais votado entra e ponto, acabou. O sistema proporcional, que é o que elege deputados federais e estaduais, a gente começa aqui então pelos deputados estaduais, eles dependem de uma análise de uma conta a partir do coeficiente partidário, do coeficiente eleitoral. Então, o mandato é do partido e esses votos do partido, a gente pelo menos percebe quem é o partido que é mais votado e a partir do partido mais votado, ele vai ter direito a um número X de vagas na Câmara, na Assembleia Legislativa, no caso dos deputados estaduais, e no Congresso Nacional também, que é o caso dos deputados federais. Então, há um sistema um pouco controverso, porque acaba que você vota em alguém, mas não necessariamente, às vezes, esse que você votou, ele vai entrar com uma quantidade de votos, depende muito do número de candidatos, enfim, é uma conta um pouco complexa, mas é importante que a gente entenda muito qual é a função do deputado estadual. Então, o deputado estadual ele representa a população de cada estado e eles fiscalizam as contas do Poder Executivo. A gente fala aqui, Max, que uma das funções típicas do Poder Legislativo é fiscalização também, né? Mas a função primária, principal, é a elaboração de leis em âmbito estadual. Então, os deputados estaduais trabalham com a criação de normas que valem dentro dos limites territoriais. Mas também eles têm a função de fiscalizar o Poder Executivo. Isso é muito importante. O nosso sistema brasileiro, Max, está fundamentado naquela política de freios e contrapesos, ou seja, cada órgão, cada poder, ele fiscaliza, ele não está acima dos outros, mas ele fiscaliza a atuação uns dos outros. Então você tem os deputados estaduais no sistema chamado unicameral, ou seja, é uma Assembleia Legislativa por Estado, e esse sistema representativo, esse sistema proporcional, também é a forma que eles são eleitos. Bom, a gente percebe muito, principalmente nas campanhas, as, digamos, prováveis atribuições desses deputados estaduais, e já já a gente passa para deputado federal. Só que tem aquela questão, Rômulo, existem muitas promessas e isso faz parte da política, né? Você promete, talvez cumpra, talvez não cumpra. Mas tem situações em que o deputado estadual não tem autonomia. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Porque em campanhas, eu prometo asfalto, eu prometo melhorar isso, eu prometo melhores condições para essa questão A, para essa questão B. O que, na verdade, pode fazer um deputado estadual? Só para a gente entender um pouco mais dessas milhares de promessas que estão aí sendo divulgadas intensamente. Pois é, Max. Isso aqui é uma questão também que é muito importante, porque nesse momento, é claro, o eleitor ele é bombardeado por vários tipos de propostas
e nem sempre essas são adequadas à atividade que esse candidato vai exercer. É muito comum, por exemplo, eu aqui em Brasília, passando aqui nós temos o deputado distrital, né, que é semelhante ao deputado estadual aí no Pará, e o deputado dizia que ele ia acabar com o auxílio reclusão. E me deu uma vontade, eu estava passando de carro, me deu vontade de parar o carro e falar, não é assim não, né, mas para não dar problema eu passei direto, né. Mas você vê que a falta de conhecimento do que pode fazer ou não um deputado estadual, ou um caso aqui nosso, um distrital, pode induzir o eleitor a erro e escolher pessoas com propostas que jamais poderão colocar em prática. Então, como é que a gente consegue entender isso? Existem normas jurídicas que são de competência privativa. Por exemplo, para a União Federal. Então, vamos lá, criar uma lei para acabar um auxílio reclusão, foi o que eu ouvi aqui em Brasília, um dia desses aí, né? Isso depende do Congresso Nacional. O Estado não tem competência, a Assembleia Legislativa, aliás, ela não tem competência para definir uma coisa que é de competência da União, é uma lei federal, por exemplo, a lei de execução penal. Então, para compreender a atuação de cada órgão desse, de cada membro desses, Max, é importante que o eleitor entenda também um pouquinho das competências privativas e da competência concorrente. Não é tão fácil também exigir do eleitor que ele vá a fundo pesquisar isso, porque, de certa forma, acaba tomando um tempo que, às vezes, a pessoa não quer também se aprofundar tanto. Mas existem casos em que a competência concorrente, a gente chama competência concorrente, aquelas matérias de lei que podem ser deliberadas pelos estados. Então você vê aqui no DF, por exemplo, Max, aqui proibiram recentemente as sacolas plásticas, em razão do meio ambiente, etc. Não se vende mais, não se entrega mais no mercado sacolas plásticas. Então você tem uma regra que ela é de âmbito local. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foi a proibição de canudinhos plásticos. Enfim, normas que têm atribuição unicamente no âmbito estatal. E aí nós temos as chamadas competências concorrentes, ou seja, aquela matéria de lei que também o Estado vai poder legislar. Por exemplo, você sabe que algumas coisas com relação a tributos em geral, são tributos que, de certa forma, de natureza federal, mas existem tributos estaduais, né, que eles também podem ser modificados, há tributos municipais. Então, para entender de uma maneira mais adequada toda essa função, às vezes depende também de uma pesquisa maior do eleitor. E eu confesso para você, Max, que existem até candidatos que não sabem de fato qual é a sua atribuição dentro de uma casa legislativa dessa. Eu posso dizer isso porque nós fizemos aqui na CBN entrevistas com alguns candidatos e alguns claramente mostraram que não tinham uma noção básica e elementar daquilo que era a sua atribuição dentro desse sistema representativo. Então, foi questionado, inclusive, eu questionei, Tatiana Lobato questionou também, e você fica numa situação muito crítica, porque imagina só, se o eleitor comum às vezes não tem essa informação toda para entender de fato como o deputado estadual faz, imagina aquele que vai se candidatar a um cargo desses e não ter a menor noção de suas atribuições. Às vezes é má fé, às vezes é mero desconhecimento mesmo da legislação. Então, o deputado estadual está ali para fiscalizar o poder executivo local, ou seja, o governador do estado, mas ele tem atribuições de estabelecer e fiscalizar, mas também de elaborar leis de âmbito estadual, assuntos e matérias de competência dos próprios estados, e essas informações a gente encontra lá na Constituição Federal, meu caro amigo. Para você que está ligando o rádio agora, estamos conversando com Rômulo Pinheiro, colunista de política da CBN Belém. Estamos falando sobre as funções de cada cargo que está em jogo nessas eleições de 2022. Rômulo, antes do intervalo, queria que você também explicasse um pouco mais para a gente sobre a questão do deputado federal, como ele é eleito, quais são as atribuições do deputado federal e o que muda em relação ao deputado estadual, só para a gente saber um pouco mais dessa diferença. No caso do deputado federal, o sistema de representação é o mesmo, né? Você vai ter aí o sistema proporcional. Então, a forma é igual, o sistema já não é unicameral, ou seja, tem duas casas legislativas, é a Câmara e o Senado. Então, a diferença básica é que, no caso dos deputados federais, o âmbito de atuação das normas que eles vão elaborar e também fiscalizar o poder, né? O poder que eles vão fiscalizar é o Poder Executivo Federal. Mas, basicamente, o deputado federal ele tem um âmbito de atuação um pouco mais extenso, porque ele já pode, assim como o deputado estadual também, né? Mas, enfim, eles têm a incumbência
de apresentar projetos de leis ordinárias, leis complementares de âmbito nacional. Então você vê que, além dessas informações importantes que são de atribuição do deputado federal, eles também podem, é lógico, que estabelecer comissões de inquérito para investigar eventuais problemas dos outros poderes, as famosas comissões parlamentares de inquérito. Nesse caso aí, os estaduais também têm, mas o deputado federal, nesse sentido aqui, ele tem um campo de atuação um pouco mais amplo, e até porque também nós temos uma pluralidade maior de deputados federais do que os deputados estaduais, e aí, compreendendo a atuação aqui em Brasília, 513 deputados federais fiscalizam o Poder Executivo, podem instaurar comissões parlamentares de inquérito, solicitar informações do Poder Executivo, do Poder Judiciário, podem elaborar leis que tenham ampliação e alcance nacional. Isso tudo é muito relevante e esse é o grande problema. As pessoas estão muito preocupadas com as eleições majoritárias e esquecem que o mundo aqui em Brasília se move a partir do Poder Legislativo. A gente está comentando, depois eu posso falar mais daqui a pouco, tal do orçamento secreto, né? Sim. Então, hoje, o deputado federal, o senador, eles é que comandam o orçamento de fato e a gente está muito preocupado com quem vai governar o país, sendo que quem entrar, se não mudar o sistema, vai ficar ainda na mão dos deputados e senadores que comandam esses orçamentos aí, meu caro amigo. Inclusive, sobre deputado federal, só para dar uma ajuda legal aqui para o eleitor e para o nosso ouvinte, você que acompanha, por exemplo, os deputados que já estão em exercício, ou seja, com esse mandato desde 2019, os candidatos à reeleição, você pode buscar um pouquinho o histórico deles lá no site câmara.leg.br/deputados. E aí você vai ter todas as informações, atividades na Câmara, propostas legislativas, votações, as presenças e ausências justificadas e ausências não justificadas, verba de gabinete, emendas aprovadas ao orçamento da União. Então tem tudo lá, você ouvinte já fica antenado em relação a essas informações. Eu faço um intervalo, tá bom, Rômulo? Já já você volta, porque vamos falar sobre o cargo de senador, presidente e governador. Boletim de notícias. Só o seguro Tóquio Marine Riscos Cibernéticos vem com uma cobertura resolvedora. Isso significa que... E se hackers atacarem a minha empresa? Resolve. E interromperem minhas vendas? Resolve. E vazarem dados dos clientes? Resolve. E eu for processada por isso? Fica tranquila, resolve. Ah, gostei. Seguro Tóquio Marine Riscos Cibernéticos. Cobertura em caso de ataque cibernético com suporte técnico especializado. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Suzano. Ofertas imperdíveis é na Nissan Tropical. Toda a linha em oferta. Nissan Versa, últimas unidades com bônus de até R$10 mil. Nissan Kicks com taxa zero em 24 vezes. Mais supervalorização de R$8 mil no seu usado. E nova Nissan Frontier Ataque com bônus de até R$20 mil. Nissan Tropical, Rua Municipalidade 405 e BR 316 km 4. WhatsApp 91 99293 3017. Juntos salvamos vidas. TRE Pará nas eleições 2022. Atenção, eleitores de Belém, que votam no Centro Educacional Espaço Feliz, agora votam no Centro de Estudos Dimensão. Eleitores de Belém, que votam no Imperial Esporte Clube, agora votam na Escola Arthur Porto. Eleitores de Belém, que votam na Universidade Maurício de Nassau, antigo Colégio Opção, agora votam na Escola Municipal Professora Maria Auxiliadora Martins Gonçalves. Eleitores de Belém, que votam na Escola Estadual Professor Antônio Gomes Moreira Júnior, agora votam na Escola Estadual Rui Paranatinga Barata. Eleitores de Belém, que votam na Escola Municipal Comandante Clautal, agora votam na Escola Estadual Rui Paranatinga Barata. Eleitores de Belém, que votam na Escola Estadual Professora Celina Anglada, agora votam na Escola Estadual Barão de Garapé Miri. Eleitores de Belém, que votam na Escola Estadual Edgar Pinheiro Porto, agora votam na Escola Municipal Professor Antônio Carvalho Brasil. Eleitores de Belém, que votam na Escola Rosa Gatorno, agora votam na Escola Municipal Edson Luiz. Eleitores de Belém, que votam na Escola Estadual Marta da Conceição, agora votam na Escola Bosque da Faveira. 10h54. Boletim de notícias.
CBN, eleições 2022. Estamos de volta com o Boletim de Notícias, agora com o segundo bloco do programa desta sexta-feira, e voltamos a falar com Rômulo Pinheiro, colunista de política da CBN Belém, e estamos conversando sobre as funções de cada cargo que está em jogo nessas eleições. Rômulo, a gente só tem 5 minutinhos, a gente tem raiva de conversar, né? Por isso o tempo passa voando. Bora falar sobre a função de senador, o cargo de senador. Queria que você explicasse aí para o ouvinte as atribuições, como é feita a eleição e alguns outros detalhes. Bom, meu caro Max, então vamos lá, porque o senador ele tem uma função muito semelhante do deputado federal, mas ele é considerado uma atuação política um pouquinho mais relevante, né? Tanto, um pouco a mais, mas enfim. O senador ele tem como função principal elaborar leis também que possam vigorar no país inteiro, mas eles têm funções um pouquinho diferentes. Por exemplo, os senadores, então, têm a função de fiscalizar o poder executivo, mas também eles aprovam ou não aprovam indicações deste mesmo poder para outros órgãos, por exemplo, órgãos aí do judiciário, como é muito conhecido o caso do STF, quando eles indicam um ministro novo, é o Senado que vai fiscalizar. Eles têm um critério um pouco diferente do deputado federal, porque aqui sim nós estamos falando da representação majoritária. Então, o candidato a senador ele vai entrar agora com o mais votado aí no Pará, por exemplo. Só que o caso dele, eles são representantes dos estados aqui no DF. Então, você vai ter pelo menos aqui 3 senadores para cada estado, diferentemente do deputado federal, que tem um número variado de acordo com a população de cada estado. Então, o estado do Pará, por exemplo, tem mais deputados do estado do Acre em razão da população, do número de população, assim como São Paulo é o maior estado que tem aí os deputados federais. No caso do senador, esses valores são únicos, são 3 para cada estado, e eles se elegem, e o mandato deles é de 8 anos e não 4 anos, como deputado federal. Está renovando agora 1/3 do Senado, então é por isso que você vai votar agora aí para um candidato a senador ser eleito no dia 2 de outubro. Nos próximos 4 anos vai renovar em 2/3, ou seja, a gente vai ter que votar em 2 senadores para renovar a casa aqui. Basicamente é a representação dos estados no Congresso Nacional, é o papel do senador da República, meu caro Marcos. E assim como os outros candidatos, você ouvinte, preste bastante atenção nas propostas e sempre tenha uma coerência, digamos assim, no seu voto, até porque senador, 8 anos no cargo, então é muito tempo. E aí você, ouvinte, tem sempre que estar convicto aí do seu voto, através de, quem sabe, um estudo. E por isso nós estamos aqui, nós estamos aqui para te informar. Rômulo, função do governador, vamos lá. O governador já é mais conhecido, é muito mais fácil visualizar para o nosso eleitor aqui, porque ele é o chefe do Poder Executivo. Então, ele direciona as políticas públicas de saúde, educação, segurança dentro do âmbito do Estado que administra, e ele vai representar esse mesmo Estado em ações jurídicas, políticas, administrativas, enfim, sempre com o auxílio aí da Assembleia Legislativa de cada Estado. Então, aqui o Poder Executivo local, ele vai nomear os secretários, vão auxiliar as políticas públicas de combate aí à fome, à miséria, enfim, e também o Poder Executivo local, ele tem atribuição semelhante ao presidente da República, mas em âmbito estadual, ele pode representar esse estado e fazer convênios com a União, com outros estados, com organismos internacionais, e é o chefe do Poder Executivo local aí no estado do Pará, que vai também ter esse mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por uma única vez. E agora a tão discutida, a tão repercutida função de presidente da República. Rômulo. E aí essa informação fica mais fácil ainda, você vai encontrar lá no artigo 74 da Constituição Federal, são muitas as atribuições do presidente da República. Aqui no país se discute muito, se tem aquela visão que o presidente é o maior cargo do país, de relevância política sim, mas para efeitos práticos nem tanto, porque o presidente depende, muito embora seja um dos maiores cargos aqui na nossa República, mas o presidente depende também da sua atuação estar de acordo ou em consenso com os poderes, os demais poderes, principalmente o poder legislativo. Então, o presidente, por exemplo, pode sancionar leis, promulgar, vetar leis, ele exerce a chefia suprema das Forças Armadas, celebra acordos internacionais, prorroga e convoca o parlamento para eventuais reuniões. Enfim, ele tem várias e várias atribuições, você vai encontrar aí no artigo 74, pelo menos aí 13 funções
bem detalhadas, mas basicamente o nosso presidente, o próximo presidente, ele exerce esse ato, é a chefia do Poder Executivo local e nos últimos anos marcados aí com essa vinculação de não poder efetuar as políticas públicas adequadas, porque o Congresso Nacional se apoderou dessa forma de exercer o orçamento dos últimos anos, muito embora ainda haja uma grande relevância, tanto é que há candidatos aí praticamente se matando por esse cargo, todo mundo quer, mas a gente tem que entender também que é muito importante compreender certos limites que a atribuição do presidente da República tem, e elas estão lá na própria Constituição Federal, meu caro amigo Max Souza. Rômulo, o Paulo Roberto Rodrigues, ouvinte da CBN, mandou o seguinte, aqui uma reflexão importante. Em tese, as assembleias legislativas têm como uma das funções fiscalizar o executivo, mas isso não acontece na medida em que se tem a famigerada bancada do governo. É o professor Paulo Roberto Rodrigues mandando mensagem pra gente, trazendo essa reflexão, quando existe muito isso na política brasileira, não é verdade, Rômulo? É verdade, daí a importância, o professor Paulo Roberto trouxe um tema muito interessante, ele tem razão, daí a importância de se ter um governo e um legislativo não tão aparelhado assim com o governo, porque não se esqueça que uma das funções principais do legislativo é a fiscalização, como o professor está colocando aí. Então, em havendo essa fusão muito grande, que é importante também entre esses cargos, né, entre o executivo e o legislativo, é interessante que haja, mas essa união muito profunda acaba prejudicando várias situações em que o papel de fiscalização fica em segundo plano ante os famosos conchavos eleitorais ou partidários que nós estamos vendo e sempre vimos nos últimos anos, esses últimos 4 pelo menos, a gente tem visto bastante também, um Congresso muito vinculado ao presidente, dos anteriores também, e isso impedia certos tipos de fiscalização. Quando houve essa quebra, meu caro Max, nós tivemos aí o impeachment lá em 2016. Você vê então como é importante que o eleitor escolha, de acordo com a sua própria consciência, é claro, mas saiba escolher também um órgão fiscalizador que não seja totalmente vinculado ao Poder Executivo, senão a função principal, uma das funções principais de fiscalização, vai para o espaço e a gente fica nesse conchavo que o professor estava citando aí na mensagem dele. Rômulo, muito obrigado pela sua participação, é sempre muito bom a gente contar com você, com todo o seu conhecimento, com toda essa aula aqui na programação, brigadão mesmo, bom fim de semana e a gente te aguarda aqui na programação especial na cobertura das eleições, tá bom? Estamos à disposição, sábado e domingo a gente volta aqui para comentar, tem muita coisa acontecendo e a gente está de olho sempre aqui dos bastidores de Brasília para todo mundo. Um abraço. Abraço, Rômulo Pinheiro na programação falando de eleições 2022, repórter CBN chegando e daqui a pouco voltamos com mais assunto eleições.